nós vamos falar sobre hidrografia. Tá, mas o que é hidrografia? Água, grafia, estudo. Então nós vamos estudar a água, a distribuição e os tipos de água que nós temos no nosso planeta. Começando lá pela distribuição da água. Como a água no nosso planeta é distribuída? Observem aqui o primeiro gráfico. 97,5% da água do planeta é água salgada. E sobrando apenas 2,5% de água doce. Lembrando que todo o planeta Terra, 2/3 dele é coberto por água. Então, se nós pegarmos o planeta Terra, dividirmos em 3 partes, 2 dessas partes é água. Então, mesmo eles chamando o planeta Terra, a maioria da nossa cobertura não é terra, e sim água. Desses 2,5% de água doce, o que é água doce? Tem açúcar? Não tem açúcar. Quem é salgada é a água dos oceanos e mares, que realmente tem sal, muito sódio. Ao contrário de salgado, nós temos o doce. E aí esses 2,5% de água doce, vejam só um pouquinho mesmo. Esses 2,5% é dividido como? A grande maioria da água doce que nós temos no planeta, ela está congelada. Olha só, calotas polares. Então vejam só, já tem um pouquinho de água aqui, 2,5%. E a grande maioria desses 2,5% está congelada. 29% é representado por quem? Águas subterrâneas. Onde é que estão as águas subterrâneas? Elas estão nos lençóis freáticos e nos aquíferos. Vamos ver o que é que sobrou realmente para nós utilizarmos. Como assim o que é que sobrou? Esse 69,8% das calotas polares, da água congelada, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, o que é que acontece? Em volta do Polo Norte e em volta do Polo Sul, nós temos oceano. Se essa água das calotas polares derreterem, elas vão misturar com o oceano e vão se tornar água salgada. O que é que sobrou então? 0,3% para os rios e lagos e 0,9% da água da atmosfera. Então vocês já viram em alguns lugares, em algumas imagens, filmes, o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele é grande? Ele é muito grande. E ele representa apenas um dos rios, de todos os rios que nós temos. E todos esses rios juntos, olha lá, 0,3%. Então nós não conseguimos nem imaginar realmente a quantidade de água salgada que nós temos no nosso planeta. Quando nós falamos de água, nós temos que lembrar de algo que vocês já viram quando eram crianças, que nós chamamos de ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? Ciclo hidrológico nada mais é do que o ciclo da água. O próprio nome já diz, se é um ciclo, ele não tem começo, meio e fim. Ele está constantemente acontecendo. Nós começamos geralmente por uma das etapas. Mas não quer dizer que essa seja o início. O que aconteceu primeiro, professora? A chuva ou a evaporação? Não sabemos. Do mesmo jeito que quem veio antes, o ovo ou a galinha? Também não sabemos. Vamos começar pela evaporação. Essa água vai evaporar dos rios, lagos e mares. E ela também vai evapotranspirar. Como assim evapotranspirar? As plantas, durante a realização da fotossíntese, liberam água. Nós, quando fazemos exercício, suamos. Então as plantas também, elas estão trabalhando para gerar energia. E elas estão evapotranspirando. Então vai a evaporação e a transpiração das plantas se transformam em vapor d'água e vão subindo na atmosfera. Quanto mais esse vapor d'água sobe, mais frio fica. E aí, quando eles atingem camadas onde a temperatura está mais baixa, esse vapor d'água passa do estado de vapor para o estado líquido. Essa passagem do estado gasoso para o estado líquido nós chamamos de condensação.
Então, a água condensar é passar do estado gasoso para o estado líquido. Essas gotinhas de água vão se acumulando e formam algo que nós chamamos de nuvem. Então, o que é uma nuvem? São flocos de algodão voando no céu? Não. Uma nuvem são gotículas de água, um amontoado de gotículas de água. Essa nuvem vai enchendo, enchendo, enchendo. Quanto mais ela está cheia, mais escura ela fica. Por isso que quando nós vemos no céu uma nuvem cinza, as chances de chover são muito grandes. Por quê? Porque ela está carregada de água. Quando essa nuvem atinge o ponto de saturação, o que é o ponto de saturação? Quantidade máxima de água que a nuvem suporta antes de chover. Então, ela atingiu o ponto de saturação, vai acontecer o quê? Vai precipitar. O que é precipitar? Chover, nevar, cair granizo, tudo isso é precipitar. Essa água que precipitou, que choveu, ela tem dois caminhos. Ou ela vai infiltrar no solo, abastecendo os lençóis freáticos, ou ela vai escoar pela superfície. Quando ela escoa, quando a superfície está coberta por calçada, asfalto, alguma coisa assim, ela vai escoar até um bueiro, por exemplo. Se o solo está coberto por vegetação ou por terra, ela vai infiltrar. Continuando lá, agora nós vamos ver a divisão entre as águas oceânicas e a água continental. Começando pela água oceânica. A água oceânica é o quê? A água salgada. Nós encontramos água salgada nos oceanos e nos mares. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Qual a diferença então entre oceanos e mares? Os dois são água salgada, mas os oceanos são maiores, mais profundos e banham os continentes. Os mares são menores, mais rasos e banham os países. Quem é que banha o Brasil? Um mar ou um oceano? O oceano, Oceano Atlântico. Aqui no Brasil nós não temos mares. Então eu digo para vocês, se algum de vocês nunca foi viajar para outro país, que não seja Paraguai, Argentina, que é aqui do ladinho, nunca entrou no mar. Como assim, professora, nunca entrei no mar? Você já entrou no Oceano Atlântico. Nós vamos ter mares em outros países. Aqui no Brasil não temos. Quais são os principais ou quais são os oceanos que nós temos? Olha lá a característica de cada um, presta atenção. Os oceanos são Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Quais são as características dele? O Oceano Atlântico é o maior? Não, mas ele é o mais importante. Então, característica do Oceano Atlântico é o mais importante. Por que ele é mais importante? Porque ele faz a ligação das rotas comerciais entre América do Norte, onde está os Estados Unidos, país mais desenvolvido do mundo, e Europa, onde estão os países desenvolvidos também. Então, devido a essa rota comercial, o Atlântico é considerado mais importante. Oceano Pacífico, característica, é o maior e o mais profundo. O Oceano Pacífico banha toda a costa oeste do continente americano, desde a América do Norte até a América do Sul, e lá a Ásia também, porque o planeta é redondo e ele está dos dois lados. Característica do Índico. Como o Índico ele banha o sul da Ásia, ele vai ter como principal característica águas quentes, porque ele tem uma grande parte do seu território, né, território do Oceano Índico, próxima à linha do Equador, aquecendo essas águas. O glacial ártico e o antártico têm as mesmas características. Qual é? Passa a maior parte do ano congelado. Águas congeladas. Polo Norte, glacial ártico. Polo Sul, glacial antártico. E aí, como nós já falamos dos oceanos, vamos falar agora dos mares. Não vou dar o nome de todos os mares, porque são centenas.
Vou passar para vocês as características desses mares. Os mares podem ser divididos em 3: mar fechado, mar interior e mar aberto. Olha o mar fechado, ele não tem nenhuma ligação com o oceano. Nenhuma ligação, ele é bem fechado. Exemplo, Mar Morto. Por que é que o mar ou o oceano tem a água salgada? Porque nas margens desse oceano e desse mar nós temos rochas. A água batendo nas rochas dá desgastar essa rocha. E os sais minerais dela ficam na água. O Mar Morto é o mar que tem a maior salinidade. Por isso quase não existem seres vivos lá, nem algas nem peixes, porque eles não conseguem sobreviver. Outra curiosidade, é muito mais fácil boiar aqui do que em outros lugares, porque essa água é muito densa. Então, exemplo, Mar Morto. Próximo, mar interior. O mar interior é aquele que tem uma pequena ligação com o oceano. Aqui o mar menor, mais raso. Ele vai se ligar com o oceano, que é maior e mais profundo. Exemplo de mar interior, o mar Mediterrâneo. Só esse, professora? Não, tem vários. Só estou dando um exemplo para vocês se localizarem. Terceiro e último tipo de mar, que é o mar costeiro, também chamado de mar aberto. Olha só, ele tem uma ampla ligação com o oceano. O mar do Caribe é um exemplo. Professora, como é que eu sei que aqui é mar e não é oceano? Pensem lá, quando vocês vão para a praia, aqui no Paraná. Vocês entram na água, vocês dão 5 passos, a água está no joelho. Dá 10 passos, a água já está na cintura. 15 passos, ela já quase afogou. Os mais baixinhos já estão afogados. Quando nós entramos nesse mar, você dá 10, 15, 20, 30 passos e a água não chegou nem na cintura. Por quê? Porque o mar é mais raso. Por isso que eles conseguem diferenciar. Geralmente o mar é mais claro, a água é mais clara. Por quê? Por ser mais raso, o sol bate e vai fazer com que reflita mais. E aí parece que a água é mais clara. Lembrando que a água é transparente. Agora, águas continentais, que ao contrário da água salgada, é a água doce. Essas águas continentais podem ser os rios ou os lagos. Hoje nós vamos ver as características dos rios. Os rios se dividem em rios de planalto e rios de planície. Rios de planalto, característica, são aqueles rios que têm uma grande diferença de altitude entre a nascente e a foz. Para essa água sair daqui de cima e chegar aqui embaixo, ela vai ter cachoeiras e corredeiras. A água vai correr muito rápido. Nesses rios que são construídas as hidrelétricas, que são feitos esportes de aventura, como rafting, por exemplo. Rios de planície são aqueles rios calmos, que a água passa bem devagarinho, tem uma pequena diferença de altitude entre a nascente e a foz. Então ele vai bem calminho, utilizado geralmente para pesca. Aqui, Rio Iguaçu, Cataratas do Iguaçu é um exemplo. Lá, Rio Amazonas, que a água aparece lá na televisão bem calminha. É claro que não dá para pescar, por exemplo, no Rio de Planalto. Já imaginou você no barco lá na toda velocidade e vai pegar algum peixe? Lógico que não. Próximas características dos rios, né, das águas continentais. Os rios podem ser classificados também, então, nesse anterior aqui, quanto ao relevo, né, características dos rios quanto ao relevo. Aqui, características dos rios quanto ao seu regime, quer dizer, o seu abastecimento. Então, os rios podem ser abastecidos pela chuva, regime pluvial, regime nival ou glacial pelo derretimento das geleiras, ou então um rio de abastecimento misto. Ele pode ser abastecido tanto pelas geleiras quanto pelas chuvas, como é o caso do Rio Amazonas.
Próxima classificação dos rios. Eles podem ser classificados quanto ao escoamento. Como assim? Existem rios como o Rio Amazonas que tem água o ano todo. Esses rios que têm água o ano todo são chamados de rios perenes, nunca secam. Existem rios, principalmente na região do Nordeste, que eles secam no período de estiagem. Quando não tem chuva, eles secam. Esses rios são chamados de intermitentes ou temporários. Eles secam e depois eles podem voltar a ter água novamente. E o último tipo de rio que nós vamos ter são os rios efêmeros. Esses rios efêmeros, eles surgem em épocas de muita chuva. Eles secam e pode ser que nunca mais eles voltem a ter água. Então, pessoal, hoje nós falamos sobre a hidrografia, águas continentais e águas oceânicas. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.